denominada de Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Os irmãos que estão em casa, no conforto do seu lar, acompanhem também a leitura. Se possível, também abra a sua Bíblia. Você só não está aqui presencial, mas você também está cultuando ao nosso Deus. A bem da verdade, hoje à tarde, meditando na palavra de Deus, e é característica nossa aqui da Igreja Congregacional Central de Campina Grande, trazer no seu culto do domingo à noite uma palavra evangelística. Mas quando eu lia a palavra de Deus, Deus sempre estava me remetendo a esse texto. E quem somos nós para contender ao nosso Deus? E Ele sabe todas as coisas. Amém, irmãos? Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 8. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Obrigado, Deus, pela tua palavra lida. Agora, Senhor, te peço a unção do teu Santo Espírito sobre a minha vida. Que eu não fale nada de mim próprio, nada do homem particular, mas que a minha boca seja a tua boca, que as minhas palavras sejam as tuas palavras e que estas possam chegar ao coração de cada irmão aqui presente no templo e de cada irmão que está ouvindo através desta transmissão. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. A unidade que agrada a Deus. Nós precisamos compreender que o ensinamento mater, o ensinamento mor de Jesus Cristo foi acerca da unidade. E essa unidade é através do amor. Essa foi a característica principal do ensino de Jesus Cristo. Que nós devíamos, de fato e de verdade, amar uns aos outros. E nós precisamos compreender, irmãos, que a unidade precisa fazer parte da igreja de Jesus Cristo. E Paulo, quando exorta, Paulo, quando fala à igreja de Filipos, de fato ele está fazendo uma exortação ao amor fraternal, no grego chamado ao amor filéu, que é esse amor que deve ser caracterizado pela empatia entre os irmãos, entre aqueles que professam a mesma fé, entre aqueles que fazem apologia única e exclusiva a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos compreender que esse entrelaçamento é necessário. A igreja de Jesus Cristo, ela vem ao longo do tempo subsistindo. N coisas acontecem, mas a igreja vai tendo a sua vitória. Por quê? Porque ela é noiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ela é a noiva. E essa noiva precisa sempre estar preparada, como uma noiva prudente, como uma noiva que está de fato
fazendo todo o seu enxoval, todos os preparativos para aquele grande dia. Paulo convida os filipenses a uma profunda koinonia. Palavra grega também que vai tratar, não é, dessa simpatia, desse amor entre os irmãos. Essa koinonia de fato deve existir entre o povo de Deus. Essa pandemia não está deixando nem os irmãos ao término do culto ter aquela conversa, aquele bate-papo. É uma dificuldade. Nós sabemos que quando terminava os cultos, os irmãos se abraçavam, cumprimento de mão. Muitas das vezes aqui neste templo nós fechávamos esses corredores, pegue na mão do seu irmão, e cantava com tanto afinco e dedicação, pastor André, com tantos abraços. E você está entendendo que nós somos tolhidos disto? E será que mesmo em tempos anteriores, sem ter pandemia, sem uso de máscara, sem a necessidade de álcool em gel, será que você não deixou de abraçar? Será que você não deixou de cumprimentar? E veja os tempos, como uma coisa está mudando. Estava olhando hoje de manhã, olhava para a igreja, irmão Jalisson aqui pregando uma pregação maravilhosa, e eu vendo a fisionomia dos irmãos com estas máscaras. E dentro de mim eu dizendo, meu Deus, a que ponto chegamos? Nunca vimos isso. Raramente víamos uma pessoa usar uma máscara, porque passava às vezes por uma situação de transplante, etc. E a gente achava aquilo inusitado. E hoje cá estamos nós fazendo uso desse dispositivo, né, que agora passou a ser uma peça bem íntima nossa, a máscara. Irmãos, essa koinonia, ela precisa existir no nosso meio. Não vamos deixar mais coisas acontecerem que venham a nos separar. Quantos irmãos hoje ficaram de pé, que coisa linda, e foram curados desta mazela. Mas também tivemos, queridos irmãos, que partiram para a eternidade por conta dela. E é claro que tudo acontece ao tempo de Deus. E eu preciso ter intimidade com esse Deus. Você precisa ter intimidade com este Deus. Como eu vou amar ao meu irmão? E o próprio Jesus Cristo adverte a mim e a você quanto a isso. Porque abrimos a boca e dizemos que amamos a quem? A Deus. E ele disse, como pode você amar alguém que você não vê? E aquele que você vê que está tão próximo, você não consegue amar? Primeiro, na horizontalidade. Depois conseguiremos amar na verticalidade. Se você entendeu, diga amém, em nome de Jesus. Precisamos conhecer a Deus, e aí facilita a nossa koinonia, esse momento de alegria entre os irmãos. Albert Einstein, quando chegou nos Estados Unidos com a sua esposa, o engraçado é que ela é que foi mais cercada pelos repórteres do que o grande físico. Como pode? E um dos repórteres perguntou para a senhora Einstein, a senhora conhece a teoria da relatividade? A senhora tem entendimento da teoria que o seu esposo ficou tão conhecido? Ela sorriu e disse, não conheço nada. Não entendo nada da teoria da relatividade. Mas eu conheço o Dr. Einstein. Amém, irmãos? Você precisa, eu preciso conhecer a quem? A Deus. Os desígnios dele, a teoria, há coisas de Deus que ao homem não foi o quê? Revelado. Mas eu preciso conhecer ele. Não preciso ficar me degladiando com meus irmãos a respeito de determinados assuntos que são únicos e exclusivos de Deus,
que poderemos com muita facilidade, lá no céu, quando adentrarmos, conversar com Ele, conversar com Jesus Cristo, e se pairar alguma dúvida ainda, a gente tira lá. Então, você só precisa e eu só preciso conhecer a Deus, e isto é suficiente. Amém, irmãos? Isto é suficiente. Paulo pede que eles sejam unânimes, que tenham um propósito em comum, embora tenhamos diferenças de opinião e pensamentos em determinados assuntos, precisamos ceder muitas das vezes em algumas coisas para manter a união do conjunto. Isso é fato. Uma das coisas que precisamos praticar, que precisamos nos policiar, é a falta de ceder em alguma coisa. Os irmãos vivem em união, a gente canta isso, não é? Mas muitas das vezes nós vemos alguns dissabores acontecendo. Irmãos, nós precisamos ter essa prática no nosso coração, de ceder em alguma coisa. Todo relacionamento, em todo relacionamento, seja ele conjugal, seja ele entre patrão e empregado, seja ele entre os irmãos, precisamos em dado momento ter algumas renúncias em nosso coração. Porque senão o ego, toma conta. O ego vai se alastrando no nosso coração. E aí vai ser sempre eu, tudo eu. E minha mãe dizia sempre um ditado assim, tem muitos que são assim, venha a nós, e vosso reino o quê? Nada. Nós precisamos ter essa empatia, nós precisamos ter este amor. Cuidado, irmãos, com a unidade artificial. A unidade artificial é muito simples de executar. A unidade artificial é algo fictício. A unidade artificial é um teatro. E muitos são experts nesse tipo de coisa. Muitos mexem até com a sensibilidade de outrem. Utiliza o fator psicológico. E nada mais do que a artificialidade entrando em ação. Métodos que não agradam a Deus. Então temos que ter cuidado com isso. Há alguns métodos que alguns usam, que não agradam a Deus. Hoje de manhã eu falei na rádio, na meditação, que Deus não precisa de um auditório para mostrar que Ele é Deus poderoso, que é um Deus que pode, e cremos nessa igreja, crê em milagres. Mas Ele não precisa de auditório, Ele não precisa de hora marcada no culto X, ou muito menos no culto televisivo, que hoje é fato e a maioria das igrejas transmitem os seus cultos. Você acha que Deus precisa disso? Aqueles que procuram ser ovacionados, aqueles que precisam de propaganda, esses sim fazem todo esse teatro e procuram esse exibicionismo. Métodos por meio de doutrinas esdrúxulas, temos demais. É tanta esquisitice, é tanto nome de igreja, de coisa que eu disse, meu Deus. O reverendo Samuel, saudosa memória, contou uma vez aqui no púlpito, e eu fiquei boquiaberto. Disse que estava em Fortaleza, e ele passou e viu o nome de uma igreja. Deu ré no carro para olhar, para ver se esse reverendo com aquela maneira de ser dele. Eu não acreditei naquilo que eu estava lendo. Deu ré e foi olhar. Igreja Evangélica Puleiro dos Anjos. Meu Deus! Puleiro dos Anjos. Não tem algo errado no letreiro, não caiu uma letra. Estava tudo bem feitinho. É muita esquisitice acontecendo. Dos nomes à liturgia. E a mim, particularmente, isso
Não escandaliza. Por quê, pastor? Porque é bíblico. A finalidade do adversário é enganar. E, se possível, até os escolhidos. Cabe a mim, repito, me policiar e você se policiar. Usam os púlpitos das igrejas, fazem o sensacionalismo, utilizando a palavra de Deus. Mas, irmãos, quando a igreja é una, quando a igreja está intrinsecamente ligada através do Espírito Santo, através desta coinonia, Satanás bate em retirada. Você crê? Diga amém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Neste nome há poder. A infiltração satânica é para desestabilizar os alicerces da fé cristã. Essa é a maior batalha de Satanás. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, meus irmãos. Essas potestades é que precisamos repreender e convicção dizer: está repreendido em nome de Jesus. Se eu professo essa mesma fé, se eu tenho essa convicção, se você tem, se o pastor André tem, isso vai criando uma igreja firme e forte, e a igreja vai caminhando. Essas coisas esdrúxulas, esquisitas, não vão nem nos atingir, porque estamos nos revestindo da couraça, do capacete, da espada da salvação, amém, irmãos? E esse revestimento vai trazer proteção para mim e para você. Esses dardos inflamados do maligno, eles vão ricochetear, vai bater em você e vai sair de volta. Agora precisamos estar conectados 24 horas com Deus. Conectados com Deus. Para que isso funcione. E aí nós não vamos ser esses que vão fazer uso da unidade artificial. Usam métodos por placa de igreja. Meu Deus, mas tem muitos. Eu só vou se for para a denominação tal ou do pastor tal e por aí vai. Placa de igreja. Qual foi a denominação que Jesus Cristo deixou? Pastor, e o senhor pertence a uma denominação? É fato. E o senhor defende ela enquanto pertence a ela, sim. Porque eu me sinto bem louvando a Deus nesta denominação. Então as denominações existem para isso. Se você vai na casa de um irmão, o sofá dele é de uma forma. Você chega em outro lugar que o sofá é de outra, mas é porque aquele irmão gosta daquela maneira, se adequa àquele sofá. Não é necessariamente a minha filha comprou um que puxa assim, puxa um lado e dá até para dormir também. Eu disse, meu Deus, as coisas estão muito modernas, não é? E por aí vai. Você é só do tempo de tamborete e daqueles tamborete mole que beliscava, e hoje é tanto conforto, não é? Tão bonito os sofás. Mas vocês não precisam ser iguais em todo canto. É a sua maneira, como você se sente bem na sua casa. Mas o alvo é Jesus Cristo. A pregação tem que ser cristocêntrica. Ele é o centro. Amém, irmãos? Ele é o centro. Então não vamos usar dessa artificialidade por conta de placa de igreja, nome de igreja, que muitas das vezes está sendo muito mais ovacionado, elevado do que o nome de Deus. Do que o nome de Deus. E outro método de... Eu escrevi esse aqui, vou pedir que a igreja olhe, porque muitas das vezes passamos batido ali. Lá no finalzinho da Bíblia, 3 João, nem capítulo tem. Bem pequenininho. Abra aí, por favor, meu irmão. Porque se eu citar só o nome do método de Diótrefes, a igreja vai dizer, que método é esse? Método artificial. Que João escreveu e disse, cuidado com esse camarada. E ele estava onde, pastor? Dentro da igreja. 3 João, aí no finalzinho da Bíblia, verso 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. Preste atenção. O cuidado que João estava tendo. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes,
que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dará acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele, Diótrefes, pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da onde? Da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é o quê? Bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais, não sou eu que estou dizendo, aquele que pratica o mal jamais viu a quem? A Deus. Ah, mas era tão bom nisso, mas era fulano, uma homilética tão boa. Irmãos, essa é a palavra de Deus, viva e eficaz. Satanás, Lúcifer, anjo de quê? Quem lembra? De luz. Chefiava, estava de dentro, mas queria usurpar o lugar de quem? De Deus. Queria tomar o lugar de Deus. E ele, como usamos o nosso palavreado aqui no Nordeste, caiu do cavalo, literalmente, não é? Porque ele devia estar cavalgando por aí, tome queda. Satanás tem essa função, repito, querer desestabilizar a união entre irmãos. Eu já falei aqui no púlpito, em uma das minhas meditações, a história que soltou o cavalo, e vocês lembram? E por conta de soltar o cavalo, e o cavalo comer o milharal do vizinho, os vizinhos se degladiaram e se mataram. Mas Satanás, por que você fez isso? Eu não fiz nada, eu só soltei o quê? O cavalo. Só soltei o cavalo. Eu sempre falo que pintar Satanás igual Ariano Suassuna pintou no seu filme é nota 10, né? Satanás de rabo, tridente, aquela coisa feia, seria bom demais. Porque quando víssemos ele de longe, a gente o quê? Corria. Lá vem quem? Satanás. Mas não é desta forma. Não é desta forma. Está sentando na nossa bancada. Está sentando no altar. Está utilizando os nossos púlpitos. Ele é astuto. Ele quis se infiltrar na igreja do próprio Jesus Cristo. Não é que pastor Enilson era o pastor da igreja. Não era a igreja que pastor André era o pastor da igreja. Mas ele se infiltrou na igreja em que o pastor era o próprio Jesus Cristo. Que camarada. Por isso que ele incita alguns a agirem com artificialidade. Sejamos sinceros de coração. Sejamos aqueles que praticam o sim, sim e o não, não. Amém, irmãos? Parece-me que crente tem dificuldade nessa prática. E é a recomendação da palavra de Deus. A sua palavra, meu irmão, a minha palavra seja sim, sim e não, não. Porque o que passar disso é procedência o quê? Maligna. É coisa vinda de Satanás. Quantas vezes eu já não fiz e hoje, graças a Deus, me policiei, não sofro mais desse mal. E se você sofre, peça a Deus força e tira esse mal de dentro de você. O que, pastor? Cedeu em alguma coisa para outrem e no mesmo instante, por dentro, como a gente diz, ficar se corroendo. Por que eu dei? Por que eu disse sim? Eu não queria, e por que eu fiz? Mas se eu não fizesse, se eu não isso. Muitas das vezes passamos por isso, não é? Passe não, meu irmão. Passe não. Sim, sim e não, não. Em nome de Jesus Cristo. Porque devemos entender que muitas das vezes Deus está dando não a mim e não a você. Se você entende, diga amém. Muitas das vezes Deus está dizendo não.
Porque nós queremos que seja o nosso o quê? O nosso gosto. Não vamos esquecer, irmãos, do provérbio oriental. Essa semana eu me deparei com esse provérbio de novo, e é fato. E a mim como pai, a mim como um futuro avô, em nome de Jesus, minha filha ainda não está grávida, mas nós temos esse desejo, principalmente a minha esposa, mas vai ser no tempo de Deus. Mas a futura geração, a geração de hoje e a futura geração nos preocupa. E o provérbio oriental diz que tempo ruim produz homens fortes. Tempo bom produz homens fracos. Homens fracos produzem tempo bom. E homens fortes produzem tempo mau. Isso caiu como uma luva em mim, encaixou direitinho. Porque quem convive comigo e sabe do ativismo que tenho, e diz, meu Deus, mas eu estou produzindo tempo mau, eu estou produzindo tempo ruim. E para os meus filhos é um tempo bom. Porém, todavia, eu acho que estão se tornando homens fracos. E eu estendo isso à nova geração. Como está difícil de vermos no nosso meio os jovens se destacando pelas pesquisas. Hoje nós vimos aqui jovens que abriu o comércio, que estão, amém por isso. Vocês que estão se destacando, você não queira saber a alegria que vocês estão proporcionando aos vossos pais. Quando um filho passa de ano, quando consegue se formar, está trazendo uma alegria, um descanso. Porque o pai, a mãe, a família vai dizer, puxa vida, olha a formação que o pai, que a mãe deu. Não estamos falando do quesito finanças, em nome de Jesus. Mas de caráter, de moral, de educação. Me desculpem os jovens, eu peço de todo o coração, em nome de Jesus, me desculpem. E os que estão assistindo. Mas eu nunca vi uma geração tão mal educada como está acontecendo nos tempos de hoje, irmãos. Digo isso com dor no coração. Que coisa! E atinge a igreja. Atinge a igreja. Porque eu sou de uma geração, sou de um tempo de uma geração, está ali Soriana, que também lá do tempo, lá na Igreja Batista, com o nosso saudoso não, o pastor Baruco está Vivinho da Silva, né? Anselmo, é um prazer grande lhe ter aqui, viu, Anselmo? Em nome de Jesus, lhe carrego aqui no meu coração e nas minhas orações. Era aquele tempo em que um diácono, um pastor da igreja, um oficial olhasse, a gente ficava tremendo, tinha medo. Mas hoje não. Pastores, oficiais, diáconos, presbíteros são encarados por alguns juniores até. Não dão ouvido. Eu lembro-me bem quando fomos pastorear a igreja congregacional do Ligeiro e os nossos filhos ficaram aqui na igreja. Nós entendemos que devíamos escutá-los. E conversamos com o pastor Samuel, e nossos filhos ficaram aqui. E Nilcinho era o mais novo, ele tinha aí por volta dos seus, acho que 13 anos. E nós tínhamos que sair do Ligeiro, vir pela igreja congregacional central para pegar os nossos filhos. E um dia Doris mal desceu do carro para pegá-los, para entrar, e Nilcinho já veio reclamando. Maninha, teve um diácono que reclamou comigo, que não sei o quê. E foi. E deu corda a ele, como a gente diz. Né? Quem foi esse diácono que eu quero falar com ele? E Nilcinho foi apontar. E apontou para o diácono Fábio Severiano. Foi aquele careca ali. E Doris foi até o diácono, ela me falou, e disse, meu irmão, parabéns. Parabéns. E obrigado. Se ele fizer de novo qualquer coisa, eu ficar ali. Parece que ele estava ficando ali fora. Não queria ficar dentro da igreja e o diácono colocou para dentro da igreja. Achou ruim. Ficou bravo. E foi reclamar para quem? Para a mãe. Meu Deus! Se no nosso tempo a gente fosse dizer, a mãe dava era uma surra. Como é a história? E dizia assim, seu cabra safado. Era essa a expressão.
Isso está acontecendo aonde? Nos colégios. Já vi charge com isso. Antigamente, o filho ficava com medo de mostrar um boletim com nota baixa, porque levava uma surra. Agora mostra, a mãe vai tirar satisfação com quem? Com a professora. Por que meu filho tirou nota baixa? Meus irmãos, essas coisas não podem continuar assim. Essa superficialidade veio se revertendo e trazendo coisas trágicas para a igreja, para a família, para a sociedade. E para a sociedade. A unidade que agrada a Deus precisa fluir do nosso coração. Nós vimos aí na leitura em que você fez aí em 3 João. Diótrefes estava aliciando as pessoas. Já não mais recepcionava os homens de Deus. Já estava indo de casa em casa, pregando o contrário, pregando dissensão. A título de hoje, não é? Passa mensagem para um, mensagem para outro, liga para outro, vai ser assim, aquilo outro. Por que agir desse expediente? Por quê? Deus é o dono da igreja. Amém. Se há essa unidade e Ele é o dono, certamente isso vai agradar a Ele. Quando oramos, irmãos, gosto sempre de explicar isso, né? A gente vai, vamos orar uns pelos outros, mas Deus não sabe. A primeira coisa que a gente diz, mas Deus não sabe a necessidade de cada um. Mas são irmãos, a irmandade em conjunto, orando uns pelos outros. Creia que isso sensibiliza mais o coração de Deus. Deus vê a unidade, e essa é a unidade que agrada a quem? A Ele. Amém, irmãos? Vamos viver de fato essa unidade. Os verdadeiros cristãos procuram manter a unidade do modo que a Bíblia ensina. Se você for ler lá em João, não vou ler para não tomar muito tempo, mas em João, no capítulo 17, é a chamada oração sacerdotal. Lindo esta parte, é lindo. Jesus Cristo ora por Ele mesmo. A segunda oração, Jesus Cristo ora pelos discípulos. A terceira oração mexe comigo, porque Jesus Cristo estava orando por o pastor Edilson. Jesus Cristo estava orando por você, meu irmão. Diga amém, em nome de Jesus. A oração sacerdotal é linda por conta disso. Ele ora por ele, ora pelos discípulos e ora pelos futuros, por aqueles que vierem a crer em mim. Se você crê em Jesus Cristo, diga amém. Então ele orou por você. Ele já estava pedindo ao Pai por mim e por você. Que unidade linda! A oração de Jesus mostra a base da unidade que agrada a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, Paulo mostra que a palavra revelada é a base da nossa unidade. A palavra revelada, ela é a base da nossa unidade. E essa revelação vem dos céus. Cada vez que lemos a palavra, meu irmão, creia que tem profecia para a minha e para a sua vida. Cada vez que você escuta a meditação da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, sem adulteração, ela é profecia para a sua vida. Por isso devemos estar atentos, receber, guardar no coração e praticar. E praticar. Porque certamente seremos abençoados e passaremos sim a abençoar. Tiago no capítulo 3, nos versos 17 e 18, nos recorda as prioridades corretas que devemos buscar. Abra por gentileza em Tiago, no capítulo 3, Tiago, pequenininho aí, 5 capítulos, ele escreveu especificamente para aqueles que creem em Jesus Cristo. No capítulo 3, nos versos 17 e 18, ele diz: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem o quê, irmãos? Sem fingimento. Que coisa linda. Olha o verso 18. Ora, é em paz
que se semeia o fruto da quê? Da justiça, para os que promovem o quê? A paz. Não é em guerra, é em paz. E nós vamos viver sem fingimento. Essa é a verdadeira unidade que agrada a Deus. Não vamos fazer apenas por agradar. Às vezes precisamos proferir uma palavra que até é contundente, muitas das vezes, ao nosso irmão, ao nosso familiar, mas que é necessária. Não podemos fugir. Por exemplo, ainda há pouco eu pedi, coloquem a máscara. Alguém pode ser que o quê? Então, o pastor está ficando chato. Mas é uma questão de saúde pública. Então, às vezes, a gente começa a não gostar de uma pessoa por conta que foi exortado, que foi orientado a fazer determinada coisa, que é o correto, a seguir a autoridade pública, neste caso. Então, irmãos, não podemos agir desse expediente. O apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, eu agia como o quê? Menino. E praticava as coisas de quê? De menino. Natural. Mas agora eu sou o quê? Adulto. Nós muitas das vezes, conhece fulano, parece que não cresceu. Não é? Parece que não amadureceu. Nós somos pessoas que temos que ter a mente de quem, irmãos? De Cristo. A mente de Cristo. Para finalizarmos, irmãos, a unidade artificial é fácil para os homens. E eles são capazes de esconder as diferenças reais e criar alianças ímpias com os fariseus, como os fariseus faziam. Para esses é fácil. Fazem até alianças, complôs. Isso Jesus Cristo abominava. Vale ressaltar e lembrar que o grupo farisaico não era um grupo extra-igreja. Era um grupo da igreja. Dentro da igreja. E os saduceus? Dentro da igreja. Os zelotes, que Pedrão fazia parte, dentro da igreja. As facções não podem existir. Repito, a igreja precisa ser una. Uma noiva só. Eu nunca vi um vestido de noiva de um lado preto, o outro branco. Vai ficar um negócio muito desproporcional. Mas é único. E a igreja precisa compreender isso. Nada dessa unidade artificial ou fictícia. Amemos sem interesses. Sem interesses. A igreja precisa exercitar mais a diaconia. Amém. Amém por isso. Esta igreja faz isso. Ela executa o seu lado diaconal. Né? Os irmãos necessitados. E lindo, eu acho isso lindo. No momento em que aquele que precisa, ele vai todo constrangido. Pastor, o senhor não está sendo contraditório, que coisas. Porque está ali se cumprindo a palavra de Deus. Quando diz é melhor dar do que o quê? Receber. Quem recebe, irmão, porque está precisando, ele vai constrangido. Mas ele está indo porque realmente necessita. Mas você conhece aqueles que fingem. Aqueles que fingem. Eu estava na minha loja ali no centro, sexta-feira. E quando cheguei, já estava um rapaz lá no balcão pedindo uma ajuda. E evidentemente ele sabe que eu sou pastor, não me conhecia assim pessoalmente. Ah, o pastor chegou agora, vocês vão ver. Vocês são funcionários, mas ele é o dono e é pastor. Vocês vão ver se ele não vai me ajudar. Não é? Já dessa maneira. E foi tecendo alguns comentários, alguns elogios. Eu disse, o que é que você está precisando? E ele queria X, um valor. Ou seja, não falou o valor, queria dinheiro. Eu disse, é muito relativo isso.
até que ele chegou em uma cifra, um valor pequeno. E confesso para os irmãos, estou no púlpito da igreja, dei aquele valor, sabendo em que ele ia usar, e dei aquele valor para me livrar daquele camarada naquele momento. Sabia que ele não ia levar nada para casa. E passei aonde ele estava. E como diz a coisa, foi dito e feito. Dito e feito. Esse não estava procurando a verdadeira ajuda. Não estava. E muitos estão agindo deste expediente. Mas a igreja de Cristo tem que exercitar a diaconia. É bíblico. A gente precisa ajudar aos nossos irmãos. E que os nossos irmãos se capacitem, que se tornem futuros ajudadores. É assim que funciona, amém, irmãos? E a igreja vai o quê? Caminhando, se entrelaçando e amando uns aos outros. A unidade real requer trabalho duro. A artificial é aquela coisa que massageia o ego. A unidade real requer, meus irmãos, trabalho duro. Ela exige humildade. Guarde isso aí no coração. A unidade real exige humildade. Quantos não estão utilizando a humildade? Por quê? Se a maior lição de humildade foi Jesus Cristo, Filho de Deus, estava lá na glória com o Pai, se humaniza, sabia pelo que ia passar e veio, não mediu esforços para isso, se tornou homem, habitou no nosso meio e nos deu uma lição de humildade. Se vocês quiserem me seguir, saibam que o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar o quê? A cabeça. E eu tenho o meu sofá gostoso, não é mais o tamborete. E você tem o seu sofá gostoso. Talvez a sua cama king size, eu acho que é assim que se pronuncia. Eita, não é? Eu acho que é assim que se pronuncia. Talvez você amanhã vá na Narciso comprar aquele lençol para a cama. É para a cama normal? Não, a minha é king size. Tem que ser. É uma propaganda gratuita da Narciso, não é? É porque eu vejo tanto falando. Eu não tenho nem aonde reclinar o quê? A cabeça. E com certeza, todos que estão aqui presentes, você que está em casa, tem aonde reclinar a cabeça. Tem um bom lençol. Um travesseiro talvez de pena de ganso. Uau! Talvez até um ar-condicionado no quarto, porque está muito quente. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Dá para você refletir, meu irmão? Isso é Jesus Cristo. E eu tenho onde reclinar a cabeça. Você tem onde reclinar a cabeça. E às vezes estamos o quê? Reclamando. Então vamos agradecer a Deus. Vamos viver essa unidade real. Praticar a humildade no nosso coração. A unidade real também, ela requer, ela exige de mim e de você o amor pelos irmãos. Essa é a unidade real. Ame ao seu irmão, em nome de Jesus Cristo. Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo, como a ti mesmo. A unidade real requer também, principalmente, o amor a Deus. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Que possamos sair daqui abençoados em nome de Jesus Cristo. Praticar essa unidade real. Essa unidade que alegra a mim e a você e que vai alegrar ao nosso Deus. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém?